Olá, chegou a hora do nosso estudo da Bíblia Sagrada. Sim, estamos estudando o Evangelho de João. Na verdade, a cada semana temos parado um pouquinho, estudamos o livro de Marcos, agora estamos estudando o Evangelho de João, alguns temas importantes, né? Já vimos alguns sinais na semana passada, que na verdade foram milagres. E hoje vamos estudar mais um pouquinho da Bíblia Sagrada. O nosso estudo é baseado justamente nessa lição, a lição da Escola Sabatina, que você tem disponível aí na internet, no site da Casa Publicadora Brasileira, ou pode até comprar mesmo a lição, que é muito mais interessante e vale a pena o estudo, né? E eu, por exemplo, gosto muito. E você, gosta? Se você gosta, deixa aquele like poderoso aí, né? Deixa o like poderoso e se inscreva no canal, sabe? Eu tenho percebido que às vezes algumas pessoas perdem a inscrição, não sei porquê, né? Então você tem lá 1.000 inscritos, há pouco tem 998. 2 desapareceram. Então dá uma checada se você ainda está inscrito. Se não estiver, se inscreva no canal, acione aí esse sininho das notificações. Faça parte dessa família que estuda a Bíblia Sagrada. Temos aqui outros cursos, o curso Daniel, alguns vídeos sobre os 6.000 anos, sobre a volta de Jesus, as profecias, né? Isso é muito importante, o estudo da Bíblia Sagrada, tá bom? O estudo de hoje é sinais, mas sinais da divindade. Sinais da divindade de Cristo que João coloca em seu Evangelho. Mas antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, a gente precisa pedir a orientação divina através do Espírito Santo. Então vamos orar. Ore comigo. Querido Pai Celestial, louvamos o seu nome porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E eu lhe peço, Senhor, sabedoria, entendimento para o nosso estudo de hoje. Te peço um abenço especial para todos que estudam comigo nesse momento. Por favor, abra nosso entendimento, nos dê essa sabedoria que vem do céu através do Espírito Santo. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E você diz amém também, né? Então vamos ao nosso estudo. Sinais da divindade. Sinais da divindade em Jesus Cristo, claro, né? Eu tenho dito a vocês que nós temos aqui cada lição um verso que é o verso para memorizar, ou o verso principal, o verso de ouro, o verso áureo, né? O de hoje está em João capítulo 11, no verso 25 e 26, diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E eu lhe pergunto, você acredita nisso? Você acredita que Jesus veio a essa terra? Que ele viveu aqui? Mas que ele era divino? Que ele morreu e ressuscitou e está vivo hoje no céu? Mais ainda, você acredita que ele vai voltar? Que ele virá novamente? Isso é muito importante. Disso depende o cristianismo. O apóstolo Paulo diz que a gente não acredita nisso, então a nossa fé não vale nada, né? É vã a nossa fé. O que vamos estudar na lição de hoje? A própria lição comenta dizendo o seguinte: a lição dessa semana analisa 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram a sua divindade. 3 milagres, né? O mais surpreendente é que em todos esses casos, algumas pessoas não creram no milagre nem perceberam seu significado. Após o milagre, alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a cegueira espiritual e outros começaram a planejar a morte de Jesus. Contudo, muitos passaram a crer que ele é o Messias. Então nós vamos estudar esses 3 sinais hoje, 3 milagres grandiosos. Mas percebam, alguns não creram, outros não perceberam o significado, alguns até se afastaram de Jesus. Na verdade, alguns ficaram mais cegos espirituais do que antes. Outros ficaram raivosos, queriam até matar Jesus. Felizmente, muitos passaram a crer nele. Qual é o seu caso?
Coloque aqui nos comentários, por favor, eu quero saber. Você crê em Jesus, crê que Ele ressuscitou, crê que Ele está no céu, crê que Ele perdoa pecados, crê que Ele vai voltar e você está esperando? Maranata, né? Amém. Que o seu caso seja esse, né? Vamos então aqui para o nosso primeiro sinal da divindade, ou o primeiro milagre de hoje, né? O milagre do alimento para 5.000. Olha, não é fácil providenciar alimento, às vezes, para a família, né? Especialmente se a família é muito numerosa, né? Eu ainda fico pensando como meu pai conseguia alimentar a nós, né? Porque eu nunca fui ao supermercado com o meu pai. Aquela época era uma época um pouco diferente, né? Mas a gente sempre teve ali a nossa comida. E nós não éramos ricos, nós éramos considerados pobres, né? Mas o pai providenciou a cada momento a comida. Às vezes você tem um junta-panela assim na igreja, né? E às vezes tem muita gente, tem que a comida dá para todo mundo, né? Eu morei na Ucrânia, e na Ucrânia, devido à guerra, a comida começou a ser muito racionada. E eu lembro que vinha assim, um prato de arroz, um prato de salada, uma cuba de sopa, e 4 fatias de pão, se tinha 4 pessoas, 4 guardanapos, e a gente mentalmente dividia em 4, e era aquela porção para cada um. Esse era o costume na Ucrânia, por causa dos momentos de guerra que eles passaram e as dificuldades que passaram. Mesmo aqui não tendo guerra, muita gente passa dificuldade, né? E sofre com o problema da fome. Mas Deus providencia a comida a cada um. Notem, vamos ler aqui esse milagre de Jesus. Está em João capítulo 6. Vamos começar a ler. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Vejam aqui, as pessoas já tinham visto alguns sinais miraculosos, sinais milagrosos, e uma multidão estava seguindo a Jesus. E quando ele ia para um lugar, o pessoal ficava sabendo e ia atrás, né? E mesmo passando de barco, alguns davam um jeito de também ir. E era assim tão perto da Páscoa. Vamos seguir lendo. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não é fácil mesmo, hein? Um pãozinho é pouco, mas se você tem 200 pessoas e compra 200 pãozinhos, parece muito, mas vai dar um para cada um, né? Um pãozinho só para cada um. Felipe estava preocupado com o dinheiro, né? Ele não sabia onde ia arrumar tanto dinheiro. Aliás, onde ia comprar 200 pães? Que padaria teriam 200 pães para vender, né? Naquele momento ali, numa região meio montanhosa, meio distante, né? João 6, 8 a 10. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Ainda hoje essa região é uma região assim que não tem nada ali, não tem cidade, não tem casa, né? Onde pelo menos acredita-se que foi esse milagre. Mas veja, um menino tinha levado um lanchinho aí, né? Um lanchinho pequeno, né? Um lanchinho pequeno. 2 peixinhos, 5 pãezinhos de cevada. Era uma alimentação simples do povo daquela região, do povo pobre, dos pescadores, né? O peixe era pescado ali e a cevada era algo barato para se fazer o pão. Mas nas mãos de Jesus, isso torna-se muito, né? Veja a continuação da leitura, João 6, 11 e 12.
Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus começa simplesmente a multiplicar aquilo. Já pensou? Você pega ali, é só 5, mas depois são 10, depois são 20, depois são 30, depois são 5.000 ou mais, né? Porque 5.000 eram só os homens. E ali diz que eles comiam à vontade. E alguns se lembraram de uma profecia do passado que Moisés havia feito, de um profeta que viria como ele. Então, a lição traça um paralelo entre Moisés, lá na época do Êxodo, um grande profeta, falava com Deus face a face, né? E agora Jesus, o cumprimento dessa profecia. Vejam só esse paralelo entre Jesus e Moisés. A época da Páscoa, João 6,4 aponta para a grande libertação do Egito, né? Eles se lembraram daquele período quando o povo foi liberto lá do Egito. Jesus subiu ao monte, né? Ali é chamado Monte das Bem-aventuranças, hoje em dia, onde Jesus praticamente fez esse milagre. Assim como Moisés subiu o Monte Sinai. E Jesus tinha o costume de falar com Deus no monte, né? Monte das Oliveiras, no Monte Tabor, né? No monte. Jesus testou Filipe em João 6, 5 e 6, assim como os israelitas foram provados no deserto. E aí, Filipe, onde vai arrumar comida? E o povo de Israel lá no deserto, gente, não tem comida, não tem água. Como é que a gente vai se virar no meio desse deserto? Mas Deus providenciou a comida, né? Deus providenciou a água para aquele povo durante 40 anos, né? 40 anos. A multiplicação dos pães, João 6,11, lembra o maná. Cada dia o maná caía e as pessoas se alimentavam do maná. Vejam o próximo tópico. Recolher os pães que sobraram, que aparece em João 6,12, remete ao maná que era recolhido pelos israelitas, né? Cada dia de manhã se levantavam e recolhia aquela... Eles diziam que era algo branco que ficava assim sobre a terra, né? Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, diz João 6,13, o mesmo número das 12 tribos de Israel. 12 cestos, 12 tribos. O povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo. De acordo com João 6,14, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio 18, verso 15. Tudo isso aponta para Jesus como o novo Moisés, que veio para libertar o seu povo. E aí, então a lição tem uma outra parte. Este é verdadeiramente profeta. Este é verdadeiramente profeta. Vamos continuar lendo aí São João capítulo 6, vou repetir o 14 e o 15. Diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não ia ser rei daquela maneira. Eles pensavam num rei terrestre, com poder terrestre, né? Aliás, a própria lição comenta isso, ela diz assim: os judeus esperavam um Messias terrestre que os libertaria da opressão do Império Romano. Duas dificuldades de uma guerra são alimentar as tropas e cuidar dos feridos e mortos. Com seus milagres, Jesus mostrou que era capaz de fazer ambas as coisas. Já pensou? Você está numa guerra, precisa dar comida para o soldado. Pimba, multiplica lá a comida, né? Alguém caiu ferido.
cura. Ah, morreu, ressuscita. Então Jesus tinha esse poder, essas características que eles não entendiam, né? Não entendiam por que Jesus não se manifestava, né? E ele se retirou. Ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Ele veio salvar realmente, libertar o povo do pecado. E ele vai se tornar o rei deste mundo físico aqui. Hoje ele é o rei. Mas tem aqui um inimigo ainda dominando sobre esse mundo aqui, usurpando o poder que pertence a Deus, né? A Bíblia Sagrada, aqui no Evangelho de João, ela trata de 7 declarações que começam com eu sou. Vocês se lembram lá que Moisés, quando esteve lá no Sinai, na verdade não, ele estava ali no comecinho, né? Ele viu ali uma sarça ardente e ele perguntou assim para Deus, como é que eu vou falar quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E Deus diz, eu sou o que sou. Não tem como explicar Deus, né? E Jesus usou isso também, e João mostra isso em 7 declarações que começam com eu sou. Veja a primeira delas, em João 6,35, eu sou o pão da vida. Depois em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 10, 7 a 9, eu sou a porta, né? A porta para você entrar para um lugar melhor, né? Ou talvez a porta para você sair de um lugar ruim, né? Ele é a porta, ele é a saída. Tem até um hino que diz assim, Jesus Cristo é a única saída. Mas ele também é a porta de entrada para o céu, para a salvação, né? Depois, João 10, 11 e 14 diz, eu sou o bom pastor, e quando você tem o bom pastor, não falta nada, né? Ah, você fala assim, mas olha, tem tanto cristão pobre. Sim, mas Jesus é tudo. Existe um hino que diz assim também, conhecer Jesus é tudo que eu preciso, né? Eu sou a ressurreição e a vida, de acordo com João 11, 25. Ele vai ressuscitar os seus. Hoje, os seus apenas dormem em Jesus Cristo. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer a verdade? Vai pelo caminho Jesus, né? Quer ter vida? Vai por Jesus, né? Você só tem a ganhar. Em João 15, 1 a 5, eu sou a videira verdadeira, né? Ou seja, Jesus é o grande eu sou. Jesus é Deus, né? Eu tenho usado aqui com vocês esse livro aqui, O Desejado de Todas as Nações, porque as citações aqui são tremendas, a gente entende melhor. Eu encontrei outro dia uma pessoa que assiste aqui o canal Chegou a Hora, os comentários da lição, e ela disse, eu estou lendo O Desejado de Todas as Nações de novo. E eu estou lendo, agora estou lendo essa versão cinza, porque eu já tinha lido a versão azul, já tinha lido a versão em vermelho, e agora saiu essa cinza, que é uma atualização na linguagem, estou lendo essa aqui também. E aí quando eu gosto de alguma coisa, eu marco, vocês estão vendo aqui umas marcações, eu rabisco, né, para ler novamente. E esse episódio aparece no capítulo 39 do Desejado de Todas as Nações. O título é Alimento para Todos. Eu vou ler uns trechinhos para vocês verem como é interessante. Notem só, aliás, a autora do livro é Ellen Golden White, Ellen G. White. Vou ler para vocês. O povo escutava as palavras da vida tão abundantemente brotadas dos lábios do Filho de Deus que nem perceberam quanto tempo já havia passado desde a última vez que haviam comido alguma coisa. O pessoal esqueceu de comer. O sermão estava tão bom, estava uma maravilha, que não queriam nem comer. Eu me lembro de alguns cultos assim que nós tivemos, né? Lá na Ucrânia eu lembro que o culto às vezes passava realmente 1h30, ia lá para as 2 horas, né? Pessoas queriam ouvir, queriam ver o que Jesus tinha para passar para eles, né? E segue ela dizendo, é Deus quem alimenta milhões a cada dia, por meio dos campos de colheita da terra.
As pessoas são chamadas a cooperar com ele no cuidado do cereal e no preparo do pão, e por causa disso perdem de vista a atuação divina. A gente não percebe que toda comida que está no supermercado está lá porque Deus fez a semente germinar, mandou a chuva, ela cresceu. Houve a cooperação humana, mas é Deus que mantém tudo. Se Ele não mandar a chuva, se o sol for causticante, não é? Se não germinar a semente, não tem comida. O mundo acaba. Nós morreremos. Aqueles que moram no campo têm ali próximo a comida. Nós que moramos na cidade temos que ir no supermercado, né? E comprar lá no supermercado, mas alguém produziu. E eu fico às vezes pensando, quando eu pego assim uma maçã no supermercado, ou uma laranja, ou uma fruta qualquer, eu falo, puxa vida, Deus fez germinar essa laranja e sabia que hoje eu estaria chupando essa laranja. Desde quando a laranja era uma semente. E Ele preparou essa laranja para mim. E eu tenho que dizer, muito obrigado, Senhor, por essa laranja que o Senhor me deu. Porque o Senhor conhecia a laranja desde quando era semente, né? Uma pequena árvore. Um outro detalhe que Ellen White coloca no livro O Desejado de Todas as Nações. Ao serem recolhidos os cestos das sobras, o povo pensou em seus queridos em casa. Queriam que participassem do pão que Cristo abençoara. O conteúdo dos cestos foi distribuído entre a ansiosa multidão, sendo levado em todas as direções ao redor. Assim, os que fizeram parte do banquete deviam levar a outros o pão do céu. Eles receberam pão, comeram até se fartarem e agora foram levar para casa também. Olha, eu não sei como, mas Jesus multiplicou isso. Era assim, 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou, olha aqui que coisa impressionante. Posso experimentar? Será que é diferente o gosto? E experimentavam. Quando você ouve um sermão também maravilhoso, o que você faz? Você compartilha, você chega para a pessoa e fala, olha, hoje na igreja teve um sermão maravilhoso. Ou então você vai ter uma semana de oração e fala assim, olha, vamos comigo lá na minha igreja? Vai ter uma semana maravilhosa. Ou então você assiste aqui no canal Chegou a Hora um vídeo e fala assim, eu tenho que compartilhar isso com alguém. E aí você vai lá no botãozinho e compartilha. Põe lá no WhatsApp, põe lá no Facebook, suas redes sociais, seja ela qual for, né? Compartilha com outras pessoas a bênção que você está recebendo, né? Infelizmente, algumas pessoas ficaram incomodadas com o milagre. E Ellen White fala isso no livro, O Desejado. Vamos ler. Diz assim, seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. Vejam que alguns não pegaram pelo lado bom, mas pelo lado ruim. Que coisa impressionante. Mas vamos aqui no nosso estudo para o nosso segundo sinal. Sinal de divindade, a cura do cego. A cura do cego. Na lição está dividida em 2 partes, né? A cura do cego. Então vamos ler, João capítulo 9, versos 1 a 4. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.
Os discípulos, eles estabeleceram assim uma ligação entre doença e pecado. E até certo ponto eles tinham razão, porque muitas vezes as doenças vêm realmente por causa de alguma transgressão da saúde. Por exemplo, uma pessoa que é promíscua, se relaciona sexualmente com muita gente, vai pegar uma doença, o chamado DST, né, doença sexualmente transmitível. A chance é muito maior. Eu conheço pessoas que fizeram isso, tiveram aí uma vida, um relacionamento promíscuo, e acabaram ficando doentes. Gente morreu por causa disso, né? Olha, se alguém ficar desagalhado, sem o agasalho, desagasalhada, né? Muito tempo assim, né? No frio, na época de inverno, pode pegar um resfriado, uma gripe, não é? Naquele flagelo que nós tivemos lá em 2020, quem não se cuidava podia pegar a doença, né? Enfiava a mão na boca, né? Tá lá no metrô, segurando lá, e de repente põe a mão na boca, podia ter o vírus ali e você se contaminar, né? E muita gente sofreu por causa disso, né? Alguns estavam ajudando outras pessoas e pegaram a doença também. Mas nós temos que lembrar a história de Jó, né? Que Jó, na verdade, foi atormentado por Satanás, nem era culpa dele. E muitas vezes nós vivemos neste mundo e temos esse problema. Eu aconselho você ler o capítulo 51 do livro O Desejado de Todas as Nações. O título é A Luz da Vida. Conta essa história desse milagre que Jesus fez, da cura do cego, e explana um pouco mais. Olha o que Ellen White diz. De fato, todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina. Mas essa verdade fora deturpado. Satanás, o autor do pecado, de todas as suas consequências, havia levado as pessoas a considerar a doença e a morte como obra de Deus, castigos arbitrariamente provocados por causa do pecado. A história de Jó mostra que o sofrimento é causado por Satanás, mas o Senhor predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. E nós temos aí um texto da Bíblia, em João 9, 5 a 7, continuando a história da cura do cego, né? Diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Interessante, por que será que Jesus misturou assim, fez um barro com saliva e pôs no olho do homem? Vocês se lembram quando Deus criou o homem? Ele fez do quê? De barro, né? De barro. Parece que faltava algo para completar naquele olho daquela pessoa, afinal de contas ele era cego de nascença. Ele nunca tinha enxergado nada, né? E agora esse cego volta. Ele não tinha visto Jesus, ele estava cego. Aí ele saiu tateando ali, né, como sempre fazia, e foi até o tanque de Siloé. Não era muito perto não, viu? Não sei, calculando hoje se ele estava nas imediações do templo, 600 metros, 800 metros, né, umas 8 quadras longas aí, né? Desce uma descidona lá embaixo, está o tanque de Siloé, até hoje as pessoas visitam aquele local, né? Lá embaixo. Note o relato bíblico. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então vejam vocês, até a fisionomia do cego tinha mudado.
Porque mesmo os vizinhos olharam e falaram assim, não, não é possível que seja ele, né? Ele está mudado, ele está sorrindo, ele está feliz, ele está com olhos abertos, olhos brilhantes, né? Olho de criança, né? Cheio de vida, cheio de alegria. E ele dizia, não, sou eu mesmo. Eu era cego, mas agora estou vendo. Mas como é que foi isso? E ele começa agora a dar o seu testemunho. Inclusive de quem havia feito o milagre, né? E aí o que aconteceu? Vamos seguir a leitura. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recebera a visão? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Vejam vocês, né? Eles estavam apegados a alguma coisa ali da lei de Deus. Na verdade, a tradição humana, né? A tradição humana. A lição até faz um comentário. A lição diz o seguinte, Jesus fez essa cura no sábado, o que, segundo a tradição, e não segundo a Bíblia, violava o mandamento. E assim, os fariseus consideraram Jesus como transgressor do sábado. A conclusão deles foi que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado. João 9,16. Mas outras pessoas acharam inquietante que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgiu uma divisão. O cego ficava cada vez mais cônscio de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. E aí Jesus diz uma coisa fantástica, né? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Quantas pessoas hoje distorcem a palavra de Deus, se apegam a tradições, né? Siga Jesus. Ele é a luz do mundo. Não siga as trevas, não é? E segue o livro dizendo, os fariseus esperavam fazer Jesus parecer um pecador, não podendo, portanto, ser considerado o Messias. Não sabiam que quem havia curado o cego fora aquele que fizera o sábado e que conhecia todas as obrigações relacionadas a ele. Aparentavam admirável zelo pela observância do sábado. Entretanto, nesse mesmo dia, estavam planejando matar, que era um outro mandamento, né? Que coisa terrível, né? Que eles estavam fazendo. Agora, por que eles faziam isso? O que estava acontecendo? Eu tenho dito que algumas pessoas ficam endemoniadas, e esses fariseus estavam endemoniados. Não endemoniados assim de ficar falando com a voz estranha, revirando os olhos, nada disso. Mas estavam influenciados pelo demônio. Olha o que diz aí o livro O Desejado de Todas as Nações. Satanás e seus anjos maus estavam do lado dos fariseus e uniram suas energias e sutilezas ao raciocínio dos homens para neutralizar a influência de Cristo. Anjos de Deus também estavam presentes para fortalecer o homem cuja vista havia sido restaurada. E aí a lição faz um comentário sobre essa cegueira espiritual desses líderes religiosos. Eles eram líderes, conheciam a Bíblia Sagrada como ninguém, mas estavam cegos. Diz assim a lição, a cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo, antes cego, declarou, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Está lá em João, capítulo 9, 32 e 33. No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como Messias, diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade. Ou, em vez disso, realmente não queriam ver. Não queriam ver.
É impressionante como tem gente, mesmo hoje em dia, que não quer ver a verdade da Bíblia Sagrada, a realidade da Bíblia Sagrada, né? Vamos para o nosso próximo tópico, que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E eu aconselho você a ler também aí a visão de Ellen White, né, sobre essa história. Está no capítulo 58, a ressurreição de Lázaro, no desejado de todas as nações. Veja, Jesus tinha uma amizade muito grande por Lázaro. Lázaro, Marta e Maria, né? Ele era amigo, ele vinha, ficava na casa deles, se alimentava ali, dormia ali. Ele havia tratado de uma forma muito especial a Maria, né, a irmã de Lázaro. Ela havia tido uma série de problemas, mas agora estava ali diferente, né? Problemas do passado, do pecado, né? Betânia está assim a uns 30 quilômetros de Jericó, e Jesus nessa ocasião está em Jericó. Quando vem a notícia, Marta envia um mensageiro, o mensageiro chega e fala: Jesus, aquele que o senhor ama está doente, venha depressa. Mas ele não vai. Ele começa a se demorar, os discípulos estranham isso, Marta também estranha, e ele se demora, a demora era estranha, né? Por que será que Jesus estava demorando? Olha o que diz aqui o desejado de todas as nações. Retardando sua ida para a junta de Lázaro, Cristo tinha um plano de misericórdia para com os que não o receberam. Demorou-se para que, ao ressuscitar Lázaro dos mortos, pudesse dar ao seu incrédulo e teimoso povo outra prova de que era, de fato, a ressurreição e a vida, conforme está em João capítulo 11, verso 25, né? Então vamos ler aqui, porque Jesus chega depois de algum tempo, né? Praticamente 4 dias depois da morte. Ele chega e vai diante do túmulo. E a lição menciona isso lá em João capítulo 11, 38 a 44, diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E aí vem o milagre, né? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tem até umas pessoas que comentam que se Jesus não tivesse chamado por nome, Lázaro vem para fora, outros sepulcros teriam se aberto, né? E outros defuntos teriam também recobrado a vida porque ele não havia identificado. Mas ali ele identificou: Lázaro, vem para fora, saia daí, recobre a vida. E o livro Desejado de Todas as Nações diz assim: sua voz clara e penetrante soou aos ouvidos do morto. Ao falar, a divindade irrompeu através da humanidade. Em seu rosto, iluminado pela glória de Deus, o povo viu a certeza de seu poder. Todos os olhos estavam fixos na entrada do sepulcro, todos os ouvidos atentos ao mais leve som. Com intenso interesse, todos aguardavam a prova da divindade de Cristo, o testemunho que confirmaria sua declaração de ser o Filho de Deus, ou que eliminaria para sempre essa esperança. Eu imagino, né? Jesus ali em frente àquele sepulcro. E aí o que acontece? As pessoas estão ali, ele manda tirar a pedra. E todo mundo fica olhando assim: o que é isso? O que está acontecendo? Será que ele quer ver o morto? Mas 4 dias depois, né? Já está cheirando mal.
E ele fala, Lázaro, vem para fora. E as pessoas olham para o sepulcro. Será que o defunto vai levantar? O morto vai andar? O morto vai ouvir? A lição, ela traz aqui um comentário interessante nessa parte. Diz assim, esse milagre, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como doador da vida, como o próprio Deus. Ele dá um forte apoio ao tema de João de que Jesus é o divino Filho de Deus e que, crendo, podemos ter vida por meio dele. Está em João capítulo 20, verso 30 e 31. No entanto, quando chegamos ao final dessa história incrível, que está em João 11, 45 a 54, na qual muitos que viram creram, de acordo com João 11, 45, desenvolve-se uma ironia poderosa, mas triste. Jesus mostra que é capaz de trazer os mortos de volta à vida. E ainda assim, aquelas pessoas pensam que conseguiriam detê-lo matando-o. Que coisa terrível, né? Tinha gente ali que falava, não, a gente tem que deter esse sujeito aí. Vamos matá-lo. Mas ele ressuscitava morto. Será que eles não perceberam que ele poderia ressuscitar a si próprio? Ele era um ser divino. Eles não perceberam isso? Que situação, né? Que situação triste. E o livro Desejado, então, comenta dizendo o seguinte, assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber por si mesma vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. O alimento espiritual é esse aqui, ó, né? Esse é o alimento para a alma. Ele traz vida. E sua vida é mantida com esse alimento, sua vida espiritual. E não adianta outra pessoa comer. Na vida física é assim também, né? Minha mãe comeu, eu não preciso comer. Claro que precisa. Cada um tem que comer a sua parte, o seu quinhão, né? A mesma coisa com a parte espiritual. Não adianta o pai ler, a mãe ler. O filho tem que ler. Não adianta o esposo ler, a esposa tem que ler. Tem que se alimentar da palavra, né? E segue o livro dizendo, devemos escolher um versículo concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós e pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente. Que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos dessa palavra, a palavra de Deus. Lembram-se que o profeta falou? Achando tuas palavras, logo as comi. E elas foram para mim alimento, foram para mim alegria, foram uma bênção, foram vida, né? Se alimente da palavra de Deus diariamente. Sua vida espiritual vai crescer, né? Esse é um alimento muito importante. Também que o Senhor nos ajude a enxergarmos, a vermos, né? Enxergar o mal, evitarmos as coisas ruins. Que Ele faça isso para a nossa vista, né? E se a nossa vida está assim meio morta, que esteja morta para o pecado, né? E viva para Cristo, né? É isso que simboliza, por exemplo, o batismo, né? A pessoa morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida com Deus. Que o Senhor possa vivificar a nossa vida a cada dia. A sua vida, a minha vida, a vida dos seus familiares, né? Vamos orar por esse milagre em nossa vida? Vamos orar. Ore comigo agora. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Nos dê a cada dia o alimento espiritual que nos vivifica, Senhor. Unge a nossa vista com um colírio divino para enxergarmos e diferenciarmos o mal e o bem e escolhermos o bem e evitarmos o mal. Nos ressuscite, Senhor, a cada dia para uma vida espiritual plena ao seu lado. Abençoe essas pessoas que têm estudado comigo, Senhor. Toque na vida delas. Se alguém está doente, Senhor, que elas possam ser curadas pelo poder que há em Jesus Cristo. Se alguém está sofrendo, Senhor, dê a ele a paz que só o Senhor pode dar.
Se alguém precisa de alimento físico, o Senhor ajude, ou talvez um emprego que está precisando, talvez um outro problema, Senhor. Por favor, tenha misericórdia do teu povo. Enquanto vivemos aqui neste mundo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí? Gostou do nosso estudo? Ah, se você gostou, deixe aquele like glorioso. Um like poderoso, né? Ah, que maravilha. Sabe, eu brinco assim, dizendo para deixar um like, deixar um positivo, fazer um comentário, é que isso ajuda o canal, porque aí a plataforma distribui esse vídeo para outras pessoas, indicam esse vídeo para outras pessoas, porque percebe que o vídeo é relevante, sabe? Eu noto que algumas pessoas não fazem isso, mas por favor, faça isso. É o seu pagamento pelo vídeo, né? A não ser que você está contribuindo financeiramente, né? E eu não estou nem sabendo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você também. Dá uma olhada se a sua inscrição está válida aí, né? Se não é inscrito, se inscreva, né? Faça parte da família do Chegou a Hora, né? Também acione esse sininho, o sininho das notificações. E comente, por favor, o que você está achando do estudo. E assista também os outros vídeos. Compartilhe com os amigos, né? Aí, o compartilhamento do pãozinho e os peixes, da bênção, né? Que outras pessoas também possam ser abençoadas pelos vídeos que a gente posta aqui no canal Chegou a Hora. Bom, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar com vocês a bênção que o Senhor deixou para nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ah, não se esqueça, viu? Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Que o Senhor te abençoe.